estamos de volta com você nesse momento falando sobre Páscoa, tempo de celebração. Celebramos Jesus, celebramos a morte dele, o sangue dele vertido naquela cruz. Sabe que Isaías 53 tem uma passagem muito tremenda que fala que pelas pisaduras dele fomos sarados. Né? Toda aquela dor que ele passou foi por nós. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Para nós termos paz hoje, alguém teve que pagar um preço, um castigo. Ser ferido para a gente sentir alegria, paz, descanso, esperança, alegria. Tudo que a gente sente que é bom, Jesus pagou um preço para que nós pudéssemos viver, sentir tudo isso. Amém? Então é muito tremendo o que o Cordeiro de Deus fez por nós. Vamos deixar um pouquinho agora do Antigo Testamento, aquele Cordeiro pascal que Deus coloca ali para usar o sangue dele, para colocar nos umbrais, para dar libertação para aquela nação. Vamos colocar no modo agora mais abrangente, porque o mundo agora tem muitas pessoas, não é só os judeus. E Jesus morreu por todos nós. Então ele quer que essa salvação, o sangue dele derramado naquela cruz, venha dar livramento para todo aquele que crê. João capítulo 3, versículo 16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o Cordeiro dele, sem mácula, sem defeito, perfeito, para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que é o problema da humanidade? É que eles não creem em Deus. Não creem em Jesus. Estava assistindo ontem um depoimento de uma pessoa dando assim algumas coisas sobre a vida, né, a importância da vida, como tem uma vida além da morte, tem a eternidade, é nossa vida depois da morte. Nós vamos para o céu ou para a perdição eterna, ou para a vida eterna ou maldição, um dos dois. Mas se você conhecer Jesus e reconhecer o sacrifício dele, você vai ter vida eterna com ele. E uma jovem foi entrevistada e falou assim, não creio não. Você não crê na vida após a morte? Não, de morre, fica aqui, é para o cemitério, acabou tudo. E não é assim. A Bíblia diz, uma vez que o homem morre, só uma vez, e depois disso vem o juízo, para julgar se ele viveu para Deus, reconheceu Deus, aceitou Jesus, aceitou o sacrifício, que é Jesus. O passaporte para Deus é Jesus. Não tem outro caminho. E tem pessoas que querem um passaporte que não seja Jesus, querem uma outra coisa. Todos os caminhos levam a Deus, não levam não. Só Jesus é o caminho para Deus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus senão por mim, diz Jesus. Então vamos entender aqui, quem que celebra essa Páscoa? No Antigo Testamento, os judeus, todo circuncidado, né? Pertencente à comunidade do reino. Né? O estrangeiro também era chamado para ser circuncidado, para participar também desta celebração. Então, no Antigo Testamento, era uma festa dirigida aos judeus. Hoje, no Novo Testamento, se você é nascido de novo e tem Jesus e crê em Jesus e no sacrifício dele, nós celebramos porque nós somos libertos e nós podemos então comemorar essa libertação, que Jesus veio mesmo para tirar o nosso pecado, derramou o sangue dele. Para Deus tinha que ter sangue. Só sangue iria aplacar a ira de Deus. O sacrifício era sangue. Então por isso que Jesus veio como uma pessoa, um humano. Ele nasceu em forma humana, ele se encarnou, diz a palavra de Deus, para se tornar um humano, para sentir tuas dores, para sentir como é que você sente. E para morrer uma morte que teria que haver sangue derramado naquela cruz, para poder então ser o Cordeiro de Deus. E Deus aceitar o sacrifício dele. Por quem? Por você e por mim. E hoje nós também temos um memorial. Como eles tinham um memorial de todos se juntarem naquela época, na Páscoa, hoje, capítulo 2. Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui. 1 Coríntios, se não me engano, é o capítulo 2.
e é o versículo, vamos ver aqui. Na realidade, é 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, fala assim. Jesus fala essas palavras. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor, examine-se a si mesmo. Mas não é essa passagem que eu quero, não. Eu estou querendo aqui uma passagem onde ele fala, fazer isso em memória de mim. Jesus está falando, vocês vão beber o pão, vocês vão beber o cálice, e vão fazer isso em memória de mim, diz o Senhor. Olha que coisa tremenda. Esse é o memorial que nós fazemos hoje. A gente pega o pão que é simbólico, a gente não está comendo o corpo de Jesus, nem bebendo o sangue dele, mas é um símbolo, representa o corpo dele e o sangue dele derramado, dado por nós. Então hoje nós também celebramos, é um memorial que nós fazemos todos os meses, chamado Santa Ceia do Senhor, onde nós celebramos a morte, a ressurreição, o fato do sangue ser derramado para a remissão dos nossos pecados, das nossas injustiças. Você não tira pecado com sabão, não é com omo, não é com detergente. O único que tira pecado da nossa vida é o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o nosso pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 9, palavra de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então, para nós, é muito especial também este memorial. Temos que estar sendo um tempo de reflexão também. Esse tempo de reflexão está aqui, 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como ele vai comer o pão e beber do cálice. Pois quem come do cálice e bebe e come sem discernir o corpo, bebe para juízo. Então, examina o teu coração, lança fora maldade, pecado, coisas que não são boas, atitudes pecaminosas, porque você está participando de um memorial, de algo que significa, que representa o teu passaporte para a libertação, para a liberdade, a morte de Jesus. Então hoje nós também celebramos este memorial. E em 1 Coríntios capítulo 5, no versículo 6 e 8, tem uma passagem muito tremenda que fala assim: não é boa a vossa jactância, não sabeis que em pouco de fermento vai levedar toda a massa? Lançai fora o velho fermento. Não está falando aqui como o povo se preparou literalmente com fermento, não. O fermento aqui são as maldades do nosso coração. A inveja, a cobiça, sentimento de falta de amor, de crítica, de julgar, sensualidade, mentira, engano. Isso que Deus está falando, tira isso da tua vida. Tira isso do teu coração. Tire esse fermento velho. Pois se sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, para que você fosse tirado de você essa sujeira. Por isso, nós celebramos a festa, não com o velho fermento, e nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Eu tinha notado aqui um pensamento muito interessante, e gostaria só de ler para você aqui, que quando nós celebramos a Páscoa, celebramos aqui a nossa celebração da Páscoa, ela tem algo novo, ela tem uma nova, eu coloquei aqui, não estou achando, mas eu gostaria de pegar esse pensamento aqui, ela tem, nós colocamos algo novo acontece, não é que nós colocamos não, mas nós celebramos porque tem um ingrediente novo, Jesus. O judeu só celebra aquela antiga Páscoa. Nós celebramos agora algo ainda maior, a nossa libertação. Esta é a nossa verdadeira Páscoa. E nós temos que lembrar como memorial sempre participar da ceia do Senhor, aonde nós vamos lembrar o memorial. Olha, esse vinho representa o sangue, esse pão representa a carne, o corpo de Cristo. É um memorial que eu faço para entender. E cada vez que eu faço, eu olho para dentro de mim
e vejo minhas imperfeições, impurezas, pecados e falo, não, isso não pode continuar assim, não. Eu tenho que confessar, mudar. É isso que Jesus está falando aqui em 1 Coríntios. O apóstolo Paulo fala isso. Para que vocês, então, tira toda essa coisa ruim. Ele diz bem aqui, bem claro, não sai o fermento velho, da maldade. Tudo que não é bom, para que vocês sejam, sim, tenham os asmos da sinceridade e da verdade. Olha que tremendo. Esse novo tempo que Deus dá para nós, depois da ressurreição de Jesus, da morte dele, tudo muda, até o calendário da sua vida. Na realidade, o calendário do mundo mudou. Quando Jesus veio e depois que ele veio. Antes de Cristo, depois de Cristo. E depois da ressurreição de Cristo, a nossa vida muda também. Nós temos poder da ressurreição da nossa vida, morremos em Cristo e vamos ser levados para Deus. Vida nova em Deus. Vida nova, eternidade com Deus nos aguarda. Então isso é muito tremendo hoje. Olha só, Páscoa é um tempo de alegria, é um tempo de celebração. Olhamos para o passado, estávamos ali amarrados, pecado, mas Jesus nos libertou, nos deu a vitória. E nosso futuro, melhor ainda, esperança. Não é? Podemos esperar em tudo de bom que Deus tem para nós. Então hoje nós vamos celebrar essa Páscoa, entendendo que ela envolve sacrifício, envolve sangue, envolve memorial, envolve você lembrar, envolve você olhar e reconhecer. Tem pessoas que não lembram porque simplesmente não reconhecem. Mas duro vai ser para essa pessoa a eternidade. No momento que ela se deparar com a verdade das Escrituras, de que Jesus veio para salvar, para libertar, e ela rejeitou tão grande salvação. Hoje que o Espírito Santo de Deus possa estar falando ao teu coração. Eu não tenho poder para convencer ninguém, e nenhum homem tem, nem pastor, nem apóstolo, nem líderes, ninguém, nem bispos, nem diáconos, nem diaconisas, ninguém pode convencer. O Espírito Santo pode convencer o teu coração desta palavra hoje. Convencer você de que Ele é Deus, de que Jesus veio, de que Ele morreu na cruz para salvar você dos seus pecados. Se confessar, se você crê, por isso que é importante, você crê no sacrifício do Cordeiro de Deus, que é Jesus, porque Ele te dá uma vida eterna, Ele vai te dar algo novo, mas tudo é conforme a nossa fé. Tudo é possível ao que crê. Para aquele que não crê, não vai ser possível. Não vai ser possível a sua salvação se você não crer. Se você não acreditar que Jesus é Deus, que Ele morreu pelos teus pecados e que Ele vive hoje e que Ele quer falar ao teu coração. Tem uma palavra na Bíblia que fala assim, hoje, se o Senhor te visitar, se Ele falar, não endureça teu coração. Abra ele para Deus. Porque hoje nós temos muito motivo, sim, esse final de semana que está se aproximando, de celebrarmos a Páscoa. Por quê? Porque um sangue foi vertido, não daquela ovelhinha lá do Antigo Testamento, mas do Cordeiro de Deus, Jesus, que nos cobriu, que nos cobre, que nos lava com esse sangue que Ele derramou lá na cruz para perdoar os nossos pecados. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é o nosso passaporte para a vida eterna. E por isso nós vamos celebrá-lo. Amém? Celebrar Jesus, celebrar a vida. Convido você, se você quiser dar uma olhadinha nessas duas comparações do Antigo Testamento, Êxodo 12, e no Novo Testamento você pode ver também em 1 Coríntios, em passagens como 1 Coríntios 5, 1 Coríntios 11, da palavra de Deus também, tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo e vamos voltar com você daqui a pouco mais, orando com você, orando pela sua vida também, tá bom? Daqui a pouco mais eu volto com você. Eu quero mais.